É um assunto que está dando o que falar essa semana, é sobre a possibilidade do saque do FGTS. E a gente recebe aqui no estúdio o Wilson Rascovich, ele que é presidente do IDEBEC. Wilson, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no TBC Notícias, primeira edição. Queria te perguntar o que isso deve impactar no financiamento de imóveis, já que este, lá na Caixa, é um recurso que garante financiamento de imóveis, principalmente para baixa renda. Bom, o governo ele tenta aquecer, né, o mercado imobiliário. Agora, a nossa situação é a seguinte, não adianta fazer a liberação do FGTS apenas de momento. Também tem que se preocupar com os que já estão com financiamento. E a nossa briga é realmente com relação a isso. Muitos mutuários hoje vêm perdendo o seu imóvel em razão da inadimplência. E muitos têm o FGTS. E agora, só agora que estão fazendo isso, tentando aquecer o mercado imobiliário, mas já prejudicaram vários mutuários. Então, o governo também deveria analisar essas pessoas que estão com a inadimplência. Hoje, o FGTS ele só pode ser sacado em 3 possibilidades, não é? Para a utilização da casa própria, para comprar a casa própria, para fazer um tratamento de doenças, parece que câncer ou AIDS, e também demissão por justa causa. O que está se ventilando aí é que o governo pretende liberar quase 42 bilhões de reais do saque de FGTS, sendo que mas você não vai meter a mão do seu dinheiro todo que tiver lá não, né? É 35% de quem tem até 5 mil na conta e 10%, que dá mais ou menos uns R$ 1.700, e até 10% para quem tem mais de 10 mil reais. Aí o governo está estudando a possibilidade de a pessoa sacar e gastar como quiser. Exato. Tentando aquecer o mercado. Mas entendemos que isso também tem que ficar bem claro para o consumidor, no caso aí também o mutuário, né, na parte de imóvel. Já que ele tem que pensar também que ele fez um financiamento há 30, 35 anos. E isso, o FGTS, logicamente, é interessante ele utilizar o FGTS, porque hoje está dando 3% mais a TR, que dá 3,61% no total, né? Sendo que ele está fazendo, na maioria das vezes, um financiamento de 8%, 9%, 12%. Então é interessante ele utilizar o FGTS, mas, no caso aqui... Para abater o financiamento imobiliário. E aí é interessante colocar para o consumidor, o mutuário, no caso, que é interessante ele fazer a amortização do saldo devedor. Na maioria das vezes, ele acaba utilizando na parcela. E não é tão interessante, já que ele vai continuar pagando 30, 35 anos de financiamento. Ao passo ele conseguir diminuir isso no saldo devedor, ou seja, diminuindo o tempo de financiamento, tranquilamente ele vai pagar menos juros. E por que o setor da construção civil está preocupado, então, com essa possível liberação do FGTS para se usar como quiser? Com relação à parte da construção civil, eles queriam fazer igual a tempos atrás, onde se vinculava também a liberação, mas apenas para a construção civil. Ou seja, para fazer a compra de material de construção e também de eletrodomésticos. Então, teve uma época que se utilizou também nesse sentido. Ao passo que, do jeito que está se ventilando aqui, vai poder utilizar o FGTS para diversas coisas. E aí, então, não vai ser destinado a um determinado setor. O FGTS, então, ele sempre foi garantia de financiamento para a construção e agora eles estão prevendo que isso possa acabar. Acabar não, reduzir. Na nossa opinião, isso vai reduzir, já que não se está colocando aqui o destino desse dinheiro. Né? E acaba, logicamente, aquele consumidor não pensando muitas vezes no caso da parte imobiliária, ou alguns que não têm também o seu imóvel financiado, acaba gastando em outras coisas que muitas vezes não teria necessidade. Você falando aí do FGTS para ser utilizado no abatimento, hoje a Caixa proporciona que isso aconteça, né? Que além de você poder dar como entrada no financiamento do seu imóvel, você também pode usar o FGTS, o seu valor em conta, para fazer abatimento em parcelas? Sim, mas aí existem alguns requisitos. Hoje seria o quê? Que ele já tenha contribuído durante 3 anos o financiamento, que ele não tenha nenhum imóvel naquela cidade e que ele não tenha feito a utilização do FGTS nos últimos 2 anos, mas teria que estar com as parcelas em dia.
E a nossa briga aí é com relação a isso. Ora, se a pessoa, aquele mutuário que está precisando realmente de utilizar o FGTS, na maioria das vezes é porque ele está com a parcela em atraso, né? E hoje nós temos, se a gente verificar nos jornais, verifica-se que muitos mutuários estão perdendo seu imóvel em razão da inadimplência, que poderia estar sendo utilizado esse FGTS. Então, se nós colocarmos aí nos últimos 5 anos o tanto de mutuário que perdeu seu imóvel, mesmo tendo o FGTS, e na maioria das vezes tendo que se valer do Poder Judiciário para isso, não acho compatível. Teria que se estudar também essa situação desses mutuários que até já perderam o seu imóvel com relação a isso. Eu estou com um dado interessante aqui, que nos últimos anos, 44% das moradias do programa foram financiadas pelo FGTS. Você acha, então, que diminuindo esse recurso do FGTS para financiamento imobiliário, esse financiamento pode ficar mais difícil e até mais caro? Sim, entendemos que sim. Fazendo a utilização dele não direcionado à habitação, tranquilamente vai faltar dinheiro, que no caso aqui do programa Minha Casa Minha Vida. E nossa preocupação também é com relação às taxas de juros, se serão mantidas, que até então se falou também em aumentar a taxa de juros, que nós temos que verificar. Na maioria das vezes, quem precisa do programa Minha Casa Minha Vida são pessoas que não têm condição de pagar juros maiores. E olha só, você não acha que pode ser uma contradição, então, já que o FGTS é um dinheiro do trabalhador, e tem trabalhadores que ainda, infelizmente, não têm a sua casa própria, ou já quitou a sua casa própria, né, não tem mais essa despesa, mas tem um outro financiamento do carro, ou está devendo no banco e tal. Esse dinheiro também não seria justo para direcionar para essas pessoas que têm essas outras dívidas? Sim, aquele consumidor que tem aí um financiamento, no caso, muitas vezes fez um financiamento de carro. Entendo que se ele já tem a sua casa própria e tem essa opção de fazer esse financiamento, entendo, é critério dele, né? Mas ele sempre tem que verificar também qual é a taxa de juros que ele está pagando, tanto no seu financiamento imobiliário, como também do seu veículo. Bom, a gente vai esperar então essa semana, né, que o governo deve anunciar, possivelmente na quarta-feira, o que de fato vai ser feito, qual destino vai ter o dinheiro do FGTS. Eu agradeço a participação do Wilson Rascovitch, ele que é presidente do IBDEC. Muito obrigado por tirar nossas dúvidas aqui no TBC Notícias, primeira edição. Eu que agradeço.